Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Super Quarta agitou a Copa do Brasil 2023, nada mais, nada menos que 18 confrontos, 18 decisões foram decididas aí na quarta-feira, ontem, né? Nesta Copa do Brasil 2023. Então, sem mais delongas, vamos aos jogos. Começando então com o jogo entre Campinense e Grêmio. Campinense aí pegou um time aí favoritíssimo, né? O Grêmio do Soares. E é isso aí, amigo torcedor. Não deu para a Raposa. O jogo foi lá em Brasília e o Grêmio fez 2-0. O Soares não marcou gol nesse jogo, mas deu uma bela assistência de calcanhar no lance do primeiro gol. Portanto, o Grêmio passa para a segunda fase e o Campinense fica aí pelo caminho. O Grêmio vai enfrentar o Ferroviário, que já havia vencido, né, na semana passada a equipe do Resende. Portanto, na segunda fase, Grêmio e Ferroviário decidem aí lá na casa do Grêmio, tá? Só lembrando, pessoal, que na segunda fase também é jogo único, que foi decidido por sorteio. Então o Grêmio teve aí a sorte de jogar em casa na segunda fase, jogo único, só que se empatar, aí quem leva é o vencedor nos pênaltis. Aí sim, na segunda fase, o jogo vai para os pênaltis, diferente dessa primeira fase em que o empate favorece o time visitante. Bom, vamos continuar aqui para falar aqui, ó, o Fluminense do Piauí perdeu para Ponte Preta, a gente já falou desse jogo na semana passada, e ontem tivemos Cordino e Brasil, lá em Barra do Corda, no Maranhão, e a vitória do Brasil de Pelotas, 2-0 no placar construído no primeiro tempo, né? O Brasil jogava pelo empate, mas venceu a equipe lá de Barra do Corda e vai enfrentar, portanto, a Ponte Preta em casa, né? Lá em Pelotas, a equipe do Brasil. Bom, continuando para falar de mais um jogo de ontem, olha só, Caldense e Ceará, não deu para veterana, né? Jogo lá em Poços de Caldas, o Vozão marcou um gol no primeiro tempo e mais 2 gols no segundo tempo. Final 3-0 aí para a equipe do Ceará, que passou com tranquilidade, né, pela Caldense. E o Ceará vai enfrentar o Ituano, olha só, o Ituano foi beneficiado pelo empate, né? Empatou com o Princesas dos Solimões. E como tem melhor ranking, né, do que o Princesa, o time visitante, então, que tem o melhor ranking, joga pelo empate. O time da casa tem que vencer nessa primeira fase da Copa do Brasil. E esse jogo aí foi lá em Manacapuru, no Amazonas, e o Ituano marcou logo no início do jogo. O Princesa empatou no finzinho, já nos acréscimos da partida, só que não adiantou, porque o time do Ituano, como eu falei, tinha a vantagem do empate. Portanto, tá aí o confronto, ó, Ituano e Ceará na segunda fase, jogo na cidade de Itu. Quem vencer leva, se empatar vai para os pênaltis. Continuando, agora União de Rondonópolis e CRB, mais um confronto desta quarta-feira, e o CRB venceu lá em Rondonópolis com gol marcado no segundo tempo. O clube regatiano segue vivo então na Copa do Brasil. Vai enfrentar a equipe, olha só, amigo torcedor, os dois Operários jogaram ontem lá em Campo Grande, e que grande vitória aí do Operário de Campo Grande. Não era o favorito, né? O favorito era o time paranaense, o time de Ponta Grossa, que jogava pelo empate. Então o Operário de Campo Grande, jogando em casa, precisava vencer. E o Galo marcou no primeiro tempo. No início do segundo tempo teve um jogador expulso, mas segurou as pontas até o final, eliminando aí o seu xará paranaense. Parabéns aí à equipe do Mato Grosso do Sul. Desde 1990 não passava da primeira fase da Copa do Brasil. Portanto, CRB e Operário de Campo Grande fazem a segunda fase lá em Alagoas, tá? Continuando, Sergipe e Botafogo, esse jogo é hoje, temos mais 5 confrontos nesta quinta-feira, e aí sim termina a primeira fase da Copa do Brasil.
O vencedor desse confronto vai pegar o Brasiliense, que empatou ontem com o Athletic Clube. O time do Distrito Federal foi até São João del Rei, em Minas Gerais, e classificou-se então com um empate. Os gols foram marcados no segundo tempo, o Jacaré marcou primeiro e depois no final o time da casa empatou 1-1. Vai a equipe do Brasiliense para a segunda fase, olha só. E a segunda fase vai ser ou em Sergipe ou no Rio de Janeiro. O Brasiliense vai jogar fora. Continuando, São Luís havia vencido o Juventude, né? Grande vitória do São Luís, a gente já falou desse jogo na semana passada. E o Remo foi até o Espírito Santo e bateu o Vitória. Portanto, esse confronto já estava definido, né? Remo e São Luís na segunda fase. Mais um jogo de ontem, olha só. Asa e Goiás, lá em Arapiraca, empate em 1-1. Resultado do primeiro tempo, classificando a equipe esmeraldina. O Goiás, então, classifica-se para a segunda fase. E espera agora o vencedor de Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba, jogo que será realizado nesta quinta-feira. Continuando aqui, vamos falar de Tunaluso e CSA. O CSA jogava pelo empate lá em Belém e venceu a Tunaluso por 1-0, gol aos 30 do primeiro tempo. Passa então o time alagoano para a segunda fase e vai enfrentar quem? Vai enfrentar a equipe do Brusque, que havia vencido Marília na semana passada lá em Marília por 3-0. Portanto, CSA e Brusque na segunda fase, jogo lá em Maceió, em Alagoas, nesse confronto da segunda fase. Continuando com Tocantinópolis e América Mineiro, esse jogo a gente já falou dele, né? Foi na semana passada, o América passa então pela vantagem do empate e vai enfrentar o Santa Cruz, que também jogou semana passada, não, na terça-feira, né? Foi esses jogos e o Santa Cruz também empatou lá em Minas Gerais. Então, a América e Santa Cruz fazem o jogo da segunda fase, aí um confronto interessante, hein? Lá em Belo Horizonte. Mais um jogo, Marcílio Dias e Chapecoense. Esse foi o jogo de abertura da Copa do Brasil na semana passada, né? E o Marcílio surpreendeu, o Chapecoense se classificou. E espera o vencedor de Maringá e Sampaio Corrêa, jogo que será hoje. Agora, Jacuipense e Bahia. Olha só, amigo torcedor, uma ótima vitória aí do Bahia, que estava realmente precisando de um resultado positivo, né? Esse começo de ano não está sendo bom para a equipe do Bahia e o time abriu logo 4-0 e tomou um gol no finzinho. Passa tranquilo o Bahia pelo Jacuipense e agora vai enfrentar, olha só, surpresa, hein? A equipe do Camboriú, que venceu a equipe do Manaus ontem também. Grande resultado aí para o Camboriú, né? Fazendo história nessa Copa do Brasil. Venceu o Manaus por 1-0, gol marcado no primeiro tempo. É isso aí, ó. O Camboriú com essa classificação, né? Embolsa já R$1.650.000 de prêmios aí pagos pela CBF. O jogo da segunda fase vai ser lá em Camboriú, ó. Camboriú e Bahia jogam a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos lá, pessoal. O Maitá e Coritiba, esse jogo foi na quinta-feira passada. O Coritiba passou com tranquilidade pelo Maitá e espera o vencedor do jogo de hoje, entre Real Ariquemes e Criciúma. O Criciúma joga lá em Rondônia, precisando apenas empatar para passar para a próxima fase. Na segunda fase, o Coritiba joga em casa, hein? Mais um confronto aqui, Atlético de Alagoinhas, né? Ou Atlético da Bahia contra o Atlético Goianiense. Empate sem gols, né? Lá no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Portanto, quem passa é o time goiano. O Dragão passa para a próxima fase. Quase deu pro Alagoinhas, mas ficou no quase aí. Não deu certo. Passa a equipe goiana, que vai enfrentar a equipe do Volta Redonda, que na semana passada venceu a equipe do Falcon. Portanto, segunda fase em Goiânia,
Atlético Goianiense e Volta Redonda. Continuamos com o Real Noroeste e Vila Nova. Esse jogo foi na terça-feira, a gente já falou dele, né? Empate, portanto, passa o Vila Nova. E ontem tivemos esse confronto aí, ó, São Bernardo e Náutico, um confronto muito aguardado, né? Porque o São Bernardo é a sensação aí do Campeonato Paulista 2023, mas não deu não, hein? O Náutico marcou logo no início da partida, segurou a pressão e saiu classificado lá na cidade de São Bernardo. O Náutico jogava pelo empate, né? O São Bernardo tinha que vencer, mas o Náutico foi quem venceu. Náutico, então, classificado e joga contra o Vila Nova. A próxima fase, o Náutico joga em casa contra o Vila Nova. Vamos lá? Bahia de Feira e RB Bragantino. Jogo também realizado nessa quarta-feira lá na Bela Arena Cajueiro. O time da casa saiu na frente logo no início do jogo. O RB Bragantino empatou no segundo tempo, 1-1, e era isso que o time paulista precisava. Classificou-se então para a segunda fase da Copa do Brasil, mas o Bahia de Feira fez bonito também, deu trabalho aí para o Massa Bruta. E o Bragantino vai pegar a equipe do Ipiranga, que também empatou fora de casa na semana passada e se classificou. Segunda fase então, lá no Rio Grande do Sul, Ipiranga e RB Bragantino. Agora, Trem e Vasco, esse jogo foi a semana passada e o Vasco passou fácil pelo Trem, né? 4-0, classificou-se e vai enfrentar o ABC. Olha só que ontem goleou a equipe do Tuntum por 5-0. Grande vitória do ABC lá em Tuntum, no Maranhão, a maior goleada desta primeira fase, hein? 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo mais 3 gols do time potiguar, classificando-se então para a próxima fase. Por enquanto, a maior goleada desta Copa do Brasil. E a segunda fase vai ser lá no Rio de Janeiro, Vasco e ABC. Vamos virar mais uma página para falar que o Santos bateu o Ceilândia, né? Nós já falamos desse jogo na semana passada. O Santos se classificou e espera o vencedor do confronto de hoje entre Iguatu e América de Natal. O Santos que joga a segunda fase em casa. Agora mais um jogão de ontem, olha só, Retrô e Avaí. O Retrô tinha que vencer, não tinha outra alternativa. Um grande jogo lá na Arena Pernambuco. O Avaí abriu o placar, mas logo em seguida o Retrô empatou. Primeiro tempo terminou 1-1. No segundo tempo o Retrô conseguiu fazer o gol da virada, só que o Avaí logo empatou. Só que aos 43 o time pernambucano marcou o gol da classificação. Fernandinho, né, marcou. Muita festa lá na Arena Pernambuco. Grande classificação do Retrô. Tinha que vencer, né? O empate era do Avaí e o Retrô conseguiu aí a vitória e está classificado para a segunda fase. Enfrenta o Tombense, né, que na semana passada empatou com o Caucaia. O jogo da segunda fase vai ser lá em Minas Gerais, Tombense contra Retrô. Tá acabando, pessoal, olha só. A gente já falou, né, nos outros vídeos que o São Raimundo passou pelo Cuiabá. Grande surpresa aí desta primeira fase da Copa do Brasil. E agora vai enfrentar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que empatou contra o Parnaíba. Olha só, né? Muita gente aí considerado favorito passou para a segunda fase graças à vantagem do empate. O Botafogo de Ribeirão foi até Parnaíba, lá no Piauí, não marcou, mas se classificou-se com empate em 0-0, porque tinha aí um ranking melhor, né, que o Parnaíba, e portanto jogava pelo empate. Botafogo e São Raimundo, confronto da segunda fase em Ribeirão Preto. E agora a última página aqui, o Nova Iguaçu venceu o Vitória da Bahia. Que grande confronto, né? Que grande resultado para a Laranja Mecânica, festa do time lá de Nova Iguaçu. O time precisava vencer e fez 2-0 frente ao Vitória. Gols marcados aos 23 e 37 minutos do segundo tempo. Parecia que o Vitória estava cozinhando o galo, aí ia sair com um empate, mas no final Nova Iguaçu fez 2-0 e olha, se classificou.
uma situação bem difícil para o Vitória da Bahia aí nesse começo de ano de 2023. E o Nova Iguaçu vai enfrentar o Nova Mutum, que na semana passada despachou Londrina, também foi uma surpresa, né? Não era o favorito. Segunda fase, então, Nova Iguaçu e Nova Mutum, confronto lá no Rio de Janeiro. Muito bem, amigo torcedor, tá aí, ó, 40 confrontos passados a limpo para você, já tivemos 35, né? Faltando só 5 jogos para terminar essa primeira fase, já tivemos 83 gols marcados, uma média de 2,37 gols por partida, né? E o interessante é que os visitantes marcaram mais gols que os times da casa. Por quê? Justamente porque os visitantes são os times de melhor ranqueamento, né? Pela CBF, portanto são os favoritos mesmo jogando fora de casa, são os favoritos, 66% contra aproximadamente 34% dos gols, né? 66% para os visitantes, praticamente o dobro aí de gols dos times visitantes. E aqui para terminar, ó, tivemos 35 jogos realizados, 35 decisões, 8 vitórias do time mandante, ou seja, do time que não era o favorito, que tinha que vencer dentro de casa, porque o empate era do time visitante. Então, tivemos 8 vitórias aí consideradas, vamos supor que é uma zebra, né? O time não favorito classificou-se. 8 desses 35. 11 empates, né? 11 equipes aí que tinha melhor ranking classificou-se, mas não classificou vencendo, classificou graças ao empate. E outras 16 vitórias aí sim da equipe considerada favorita, a equipe que foi visitar e conseguiu a vitória porque tinha o melhor ranking, né? Então, 16 vitórias dos times considerados favoritos, 8 vitórias dos times não favoritos e 11 empates. Esses 11 empates classificaram as equipes com melhor ranking. Ok? Só uma curiosidade aí para você, amigo torcedor. Muito bem, então chegamos ao final desse vídeo, praticamente terminando a primeira fase da Copa do Brasil. Temos mais 5 jogos nessa quinta-feira. Amanhã, então, se Deus quiser, a gente tem mais um vídeo, dessa vez com a primeira fase completa aí desta Copa do Brasil. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E você também pode deixar o seu comentário, que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.